Exatamente, destes afasta-te. Ou seja, não deve permanecer no corpo de obreiros. Tem que ser confrontado, tem que ser penalizado, desmascarado, até não para a vergonha expor a situação dele, mas para que ele sinta na carne que ele errou e não deve mais participar. Gente, com esse tipo de pessoa tem que ser radical. Lembrando, sempre no campo da espiritualidade. Mas ele não pode mais participar do grupo de obreiros? Nunca mais? Não que não, nunca mais. Mas até que ele prove a transformação, ele não pode participar. E se ele virar as costas e ir embora? Aí é com ele. Aí a responsabilidade é dele. Você entendeu? Mas repito, é muito comum, por se tratar do lado humano, a gente querer partir para as vias de fato. Não podemos fazer isso. Gente, Jesus denunciou Judas? Chamou de amigo. Ainda chamou ele de amigo. Chamou de amigo. Mas Jesus foi para a cruz, mas não deixou Judas continuar enganando a mesa da comunhão. Esse Judas espera que nem Pedro esperou, ele tinha um encontro com Jesus. Continuando. No segundo parágrafo lá diz assim: diante dessa realidade, eu vou direto, tá, gente? A gente termina mais cedo, tá bom? E aí a gente toma um café. Diante dessa realidade, o obreiro cristão deve ter cuidado de se impor, valorizando e honrando sua posição no reino de Deus. Respeitar e se fazer respeitar é algo importante na vida do obreiro. Abre aspas. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, fecha aspas, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. É aqui que eu encontro base para te dizer: a partir do momento que você assentou o chamado, você não é uma pessoa normal. Você não é mais normal. Por quê? Porque Paulo está recomendando que os homens, as ovelhas, nos considerem ministros, dispenseiros do reino de Deus. Então, a partir de hoje, eu sempre irei bater nessa tecla, você não é uma pessoa normal, comum, você não será cobrado como uma ovelha, gente. Você não deixa de ser ovelha, porém você tem uma responsabilidade no reino. Aí é diferente. E a cobrança, gente, quando você vê o pastor Cristiano bravo com você, é porque você aceitou e você vai ser cobrado como obreiro, como uma obreira. Isso não, jamais leve isso para o lado pessoal. Jamais. Porque, veja, quem constitui as autoridades? Quem é que constitui as autoridades? Deus. Você afrontar uma autoridade, você está afrontando quem? Deus. Eu sempre conto nesses casos a história de Arão, Moisés e Miriam. Sim. Já leram Números 12? Aliás, isso já contou aqui. Acho que eu já contei isso aqui, né? Já leram? A Bíblia diz que Miriam e Arão, os dois irmãos, se juntaram para falar mal do outro irmão, Moisés. Por quê? Sim. Aí Deus ouviu. Chamou os dois. Chamou os três. Os três. Olhou para Miriam, olhou para Arão. Eu falo com vocês através de sonhos, visões e revelações. Com ele é diferente. Pum, meu instante, Miriam leprosa. Aí Deus olha para Arão, quando olha para o peito dele, viu a placa com a éfode, a estola sacerdotal no peito do sacerdote. Posso. Porque Arão também murmurou de Moisés, mas quem ficou leprosa foi Miriam. Chegamos à conclusão que Deus olha para a autoridade que ele mesmo deu a Arão e diz: não posso, eu vou punir a autoridade que eu mesmo dei ao homem. Só que lá na frente Deus, de certa forma, acabou corrigindo Arão, porque lá na frente Deus vai matar os dois filhos dele. Mas de qualquer jeito, na hora que ele estava corrigindo Miriam, estava afetando ele também, porque ele estava junto com ela. Mas a situação dela tocou no coração. A situação dela foi mais leve do que a situação de Arão.
porque a responsabilidade maior foi do sacerdote. Miriam ficou leprosa, mas lá na frente Deus matou Nadab e Abiú e disse para ele: não vele o corpo dos seus filhos. Se você chorar pela morte dos seus filhos, eu tiro a estola de você. Maiores responsabilidades, maiores cobranças. Sem mimimi. É só você ler Levítico 10. Nadab e Abiú ofereceu fogo estranho, Deus matou os dois. Forte. Deus respeita a autoridade que ele dá ao homem, mas o homem precisa saber o que ele está fazendo com essa unção que Deus está dando. Isso dessa curva. A revelação de Deus. Meu Deus. Deus. Um exemplo, a gente, muitos na igreja ficam, uma vez já, o pastor me levantou, eu queria ser isso, queria ser aquilo. Por isso que eu falo, gente, cuidado, porque unção não é brincadeira não. Porque depois você tem que parar, eu já vi muitos que saem até da igreja quando... Não, eu repito, se há duas coisas que mata e faz viver, é o microfone da igreja e a questão da eleição ao ministério. Eu li aqui um texto com vocês, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Maravilha, você quer? Maravilha. Mas será que o que você deseja coincide com o desejo de Deus? Aí que está. Porque tem muita gente que deseja, eu quero ser pregador, mas Deus olhou para você e disse: não, eu quero você como diácono. E aí, como é que faz? Faz biquinho, fala mal da igreja, vai para outro ministério? Eu e a minha esposa, nós já o negócio nosso é do campo. Fazia aula lá fora. Eu até falei, pastor, o negócio é lá para os moradores de rua, pregar nas biqueiras, entendeu? Amém. Então. Isso é importante, né? É importante a gente falar o que a gente gosta de fazer. Porque, veja bem, a liderança não tem bola de cristal, tá, gente? Então a gente tem que falar. Há duas formas de você chamar a atenção de Deus para o ministério: aquilo que você já faz e aquilo que você deseja. Como que eu já falei sobre isso, torno a dizer, como que eu sei que eu tenho um chamado? O que você gosta de fazer na igreja? Já é um indício do seu chamado. Isaías, ele exerceu o ministério mesmo sem ser consagrado. Como é que eu sei disso? Você pega lá Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele já é profeta, mas é no capítulo 6 que Deus consagra ele para o ministério. No ano em que o ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, o serafim pegou a tenaz, tocou na minha boca, eu disse: ai de mim, vou perecendo, a voz ecoou: a quem enviarei que há de vir por nós? Aí ele: eis-me aqui. Mas ele já era profeta. Então veja bem, a unção é uma consequência daquilo que você já faz. Nenhum obreiro cai de paraquedas: hoje eu vou ser presbítero, aí o pastor, não, ele já tem que servir como presbítero. E iremos ter uma aula aqui, iremos entender o que cada membro da hierarquia, qual que é a função de cada membro da hierarquia, o que o diácono faz, o que o presbítero faz. Então veja bem, como que eu sei do meu chamado? O que você gosta de fazer? Qual é o seu desejo? Vamos conversar. Repito, a liderança não tem bola de cristal. Dá para saber, poxa vida, o pastor está pregando aqui e tal, aí o irmão não é nem consagrado nem nada, mas se preocupa com a água do pregador do pastor. Opa, a liderança, aí um diácono. Não precisou ninguém pedir. É assim que funciona no reino de Deus. E repito, alguém só é consagrado a partir do momento que ele já exerce. Não tem primeiro eu recebo, óleo na cabeça para depois fazer. Não, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. E a unção, o óleo na cabeça é uma consequência. Não é o fim, não é o meio. É uma consequência das atividades que você já pratica.
Então a gente precisa entender essas questões. Ninguém é consagrado com uma unção, agora eu vou fazer. Não, você já faz. Agora você precisa entender e saber se o que você deseja coincide com a vontade de Deus, para que você não fique chateado primeiro contra Deus e depois contra a liderança. Pastor, eu conheço missionárias, mas não é aqui na nossa igreja, né? Que é missionária que não prega a palavra. É o certo? Ela não prega a palavra. Faz coisa que o diabo não faz. Faz o quê? Então, não, faz coisa que o diabo não faz. Eu vou entrar nessa polêmica agora. Vamos entrar nessa polêmica. Não prega a palavra. A começar, veja bem, entenda primeiro o que eu vou dizer, para depois você dar a sua opinião. Biblicamente falando, não existe unção para missionária nem para missionário. Para começar, aonde está na Bíblia a unção ou cargo ministerial para missionário? Não tem. Vamos lá, se você pegar pela palavra, o que é um missionário? Vou explicar o que é um missionário. Um missionário é uma pessoa que tem desejo de fazer missões. E para ir pregar o evangelho. Mas é só pregar o evangelho? Pegar o evangelho para fora. Não, mas é só... Sim, aí tem os adicionais. Trazer uma assistência, fazer oração, Aconselhamento. visita, aconselhamento. É claro que dependendo do ministério, tá, gente? Eu acredito que aqui tem o cargo de missionário, certo? Aqui eu tenho. Tem o cargo de missionário. Dependendo do ministério, aí vai da particularidade da denominação, assim como tem apóstolos hoje. Dependendo da particularidade da denominação, existem denominações que separam pessoas para missionário, para missionária, para ocupar um cargo de, por exemplo, de um evangelista. E não há nada de errado nisso. Mas aí você vai dizer, você está se contradizendo que a Bíblia diz que a Bíblia não tem consagração para missionário, mas você está dizendo, sim, um evangelista ou uma evangelista, um missionário e uma missionária é a mesma coisa. Outra coisa, se a pessoa não ministra a palavra dentro da igreja, não quer dizer que ela não ministra a palavra. Sim, exatamente. na casa, no lar, na rua, no ônibus, no INSS. Então os cargos A ministeriais. administração do culto é um caso à parte, algo a mais. É um dom para alguém. É um dom. Tá. Então, nos cargos ministeriais, nós temos apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e doutores. Esses são os cargos. Veja bem, o que hoje nós chamamos de missionário e missionária, na verdade é o evangelista ou a evangelista, só muda a nomenclatura. Mas por quê? É uma questão de cada denominação, que não é errado, cada um adotou aquela postura e pronto. O homem. Assim como tem igrejas que têm apóstolos. Você entendeu? Não há nada de errado. Ainda que não haja consagração, não há nada de errado. Agora, o que nós estamos vendo, e aí eu chamo a atenção, é que missionárias, pessoas se autodenominam missionárias ou estão sendo consagradas a missionárias para estar acima do pastor, para dirigir a igreja. Aí é complicado. Aí é complicado, porque se você pegar pelo termo missionária, é aquela que faz missões. Missionária que não faz missões, ela não está exercendo o que o cargo diz. Então ela tem que fazer missões. Se há alguma missionária aqui, essa missionária, esse missionário tem que gostar de missão. Não só estar aqui na igreja, mas quando tiver um culto no lar, tem que ir. Ela é missionária, missionário. Evangelismo tem que estar lá presente. Missões, o pastor cristiano de repente quer mandar alguém para a África, missionária. Você entendeu? É missionária. Então, repetindo o que eu estou dizendo, a Bíblia não cita unção para missionária, mas se pegarmos missionária e evangelista, que a Bíblia aí cita, um missionário e um evangelista ou uma evangelista é a mesma coisa. Dependendo da denominação, a pessoa pode ser chamada de evangelista e em outra denominação missionária. É a mesma coisa. Ficou claro, gente? Sim.
Lá, por exemplo, lá no ministério é evangelista, que dependendo, por exemplo, aqui missionário, não muda em nada, ok? A unção que a pessoa recebe é para ela ter autorização para orar por enfermos, pregar a palavra, expulsar demônio. Essa é a diferença. Agora, o que a gente não pode concordar é que pessoas, principalmente em relação a missionárias, venham a ocupar um cargo superior ao do pastor. Aí não. Aí pastor não joga lá pra... Aí não. Não tem como, né? Aí não tem nem como você usar um respaldo bíblico. Eu tenho que contar o É claro, quando você estiver na casa dos outros, quando eu falo casa dos outros, em outros ministérios, pode ser que você encontre lá missionária como a dirigente da igreja e pastor sendo auxiliar dela. Quem aqui vai fazer visita na casa dos outros, coloca o pé no sofá? Hã? Alguém faz isso? Abre a geladeira. Não. Você é visitante. Se você está na casa dos outros, você respeita. Você não concorda com aquilo, amém, é uma coisa. Agora você tem que respeitar, você está na casa dos outros. Na sua casa, a gente segue a regra. Entendeu? Tudo tem que estar no campo do respeito. E verdades precisam ser ditas. Alguém tem alguma missionária aqui, pastora? Não. Hoje? Não. Aqui na aula? Então veja bem. Separada. Está separado. É. Veja bem, eu vou só ratificar o que eu estou dizendo. Amanhã ou depois você é separada para missionária, na verdade, você é uma evangelista. Ou um evangelista, mas que recebeu o nome de missionário. Tá? Não existe diferença entre evangelista e missionário. Como eu disse, dependendo da denominação, missionário, em outro lugar é evangelista. Ok, gente? Sim. Então, de forma sobre nomenclatura, biblicamente falando, não existe a unção para missionário, mas existe a unção para evangelista. Só que o missionário faz a mesma missão do evangelista. É que nem a unção de obreiro e cooperador. Obreiro e cooperador é a mesma coisa. Repete o nome. Exatamente. Minha função. Tá bom, gente? Amém. Amém? Amém. Esse termo sempre gera polêmica, porque dentro da nossa cabeça, um missionário, ele está assim, ou uma missionária, ele está acima do diácono, do presbítero, do evangelista, ele só está um pouquinho abaixo do pastor. Sendo que um missionário ou uma missionária é a mesma coisa que um evangelista ou um evangelista. Mas o que nós estamos assistindo é pessoas sendo consagradas a missionárias para estar acima do pastor como dirigente de uma igreja. Por exemplo, vou pegar um exemplo. O missionário R.R. Soares, ele é pastor? Não como título, mas Ele faz se autodenomina missionário, mas ele é pastor. pastor. Pastoreio. Ele exerce o pastoreio, o bispado. Ele administra igrejas, mas ele se autodenomina Missionário. missionário. Há alguma coisa de errado nisso? Não. Não. Mas ele, com certeza, a princípio, ele tem lá o cargo, a unção de pastor. Mas ele optou pela questão de ser chamado de missionário. Não há nada de errado. Mas se você for ver lá, tem unção de pastorado. Com certeza. Até porque Missionário Davi Miranda, era ou não era pastor? Era pastor. Até porque de repente no seu coração não está ali apacentando, que né? O pastor está ali apacentando, mas sim Mas fazer ele- missões. Exatamente. Ele, como eu citando o R.R. Soares, o missionário, ele não está só ali. Você vai ver que ele faz caravanas, missões, porque esse é o desejo dele. Você pode ser evangelista, mas querer ser chamado de missionário, não há nada de errado, porque é o desejo que você faz. Só que eu preciso entender que missionária e missionário não é só para ficar sentado na cadeirinha. Isso também. Porque o que nós estamos assistindo é missionária de púlpito. Não, aí tem uma incoerência. É melhor ser chamado de evangelista.
Mas na teoria, então, o evangelista não é a mesma coisa que missionário, então o evangelista ele não pode estar querendo ficar só sentado. Vamos lá, quando a gente chegar na aula de evangelista, nós vamos entender as funções de... Doida. Você tá me deixando doida? Não tô deixando. Da Deixa eu tomar nota. Vamos lá, Pegando um fogo. missionário e um evangelista é a mesma coisa, faz as mesmas funções, Sim, isso eu entendi. tá? Mas por quê? Dependendo da denominação, um chama missionário, outro evangelista. É simples, entendeu? Em alguma dominação. O evangelista fica assim, desculpa, Não fica. Por que o evangelista fica sentado na cadeira e o missionário tem que sair? Não, o evangelista não tem que ficar sentado na cadeira. Vai, Porque ele fala que o Senão, evangelista também tem que ir pro campo. Exatamente. Porque veja bem, tanto o missionário como o evangelista, ele pode, ó, filha, tanto o missionário quanto o evangelista, ele pode ocupar o púlpito. Não há nada de errado. Sim. Só que o ministério dele não tem que ficar Ele só sentado. no perímetro do púlpito. Ele tem que ir para o campo. Fazer Um campanha evangelista no que não evangeliza, peraí, tem alguma coisa errada. lar. No lar. Evangelista que não evangeliza, opa, tem alguma coisa errada. É, O missionário que não faz missões, é errado. tem alguma coisa errada. Se eu simplesmente medir o meu cargo de evangelista, o meu cargo de missionário, de missionária, ao perímetro do púlpito, Ferrou. eu estou ocupando um lugar de alguém que quer fazer. É verdade. Repito, se você aceitou ser missionária e missionário, então você já sabe que você não tem que ficar trabalhando dentro de uma igreja. Claro, você tem responsabilidades com a igreja, com o ministério, deve congregar, sentar na cadeira do púlpito, mas o seu campo de trabalho é lá Tem que trazer. fora. É a mesma coisa do evangelista. Um evangelista, ele é um itinerante, por exemplo. Se você pegar biblicamente falando, Atos capítulo 8, Filipe, evangelista itinerante. Uma hora está em Samaria, outra hora está no deserto pregando para Etíope. Você entendeu? Então, um evangelista, ele de fato é um itinerante, como um missionário, que ele não pode ficar parado. Missionário e evangelista, ele não pode ficar parado dentro de uma igreja. Se eu tiver um culto no lar e colocar eles à frente desse culto no lar, pode. Claro, deve. Você não pode Eles diabo, podem né? É a fazer. função dele. Eles podem fazer tomar frente desse culto no Com lar. certeza, é a função dele. Fora da igreja, fora do perímetro igreja, a função mais importante é a do missionário e de um evangelista. Vamos lá, o pastor quer fazer um culto evangelístico na rua. Quem tem que estar à frente? Missionária. O pastor pode estar ali, mas ali é o campo de trabalho do evangelista, do missionário. Já o presbítero não. O presbítero tem que ficar plantado na igreja. Impor nas mãos. Presbítero, não. Exatamente. Não, Ficou triste, irmão? cargo de presbítero, se você pegar o termo presbítero, significa administrador, auxiliar. Auxiliar de quem? Os pastores. Qual é a função de um presbítero? Orar pelos enfermos. Tiago, capítulo 5. Está alguém enfermo, doente? Chama quem? Presbítero, Os aí. presbíteros. E a oração da fé é salvará o doente. É o presbítero que faz visita aos enfermos, nos hospitais. É o presbítero que é a ponte entre o público e o púlpito. É o presbítero. O diácono serve a ceia, fica na porta, auxilia o campo de visão, é para manter o programa e o cronograma do culto. A responsabilidade de tudo dar certo no culto é do diácono. Ah, isso tá certo. Glória. Se der alguma coisa errada no andamento do culto, na liturgia do culto, é o diácono que tem que ser responsável, porque é a função dele. Pastor. Já quem é obreiro, auxiliar ou oficial, ele está para ser um diácono, portanto, ele está sendo avaliado. Portanto, ele ouve o diácono. Ele ouve o diácono, mas ele está sendo avaliado porque ele será o próximo diácono. Se exercer mal já no primeiro estágio, não serve.
Mas ele é separado auxiliar de diácono. Auxiliar. Né? Aleluia. Separado, auxiliar, porém, se é uma pessoa que está sendo observada, é o auxiliar. Verdade. Evangelista, eu acho que esse detalhe do presbítero é porque hoje tem a escadinha, né? Começou o diácono, aí vem o presbítero. Mesmo ele não tem um chamado de presbítero, mas tem que passar por aquela escadinha para poder chegar no evangelismo. É o processo natural. Agora, por exemplo, se o irmão tem desejo de fazer missões, o irmão é missionário, evangelista. Né? Evangelista. Mas vai chegar o tempo. Calma. Deixa só a irmã. Assim, a gente congregamos numa igreja e a pastora, pela infinita misericórdia de Deus, as minhas duas unções, de cooperadora e de diaconisa, veio da mesma pastora. E ela separou esse rapaz como diácono, só que ela não ungiu esse rapaz como diácono. Ela passou ele como presbítero direto. No caso da pessoa ser separada para missionária, tem que ser ungido como diácono ou pode separar direto? Ela Pulou a escala. Ela pulou. Eu pulei a escada, né? Eu fui consagrado de diácono a evangelista sem ser presbítero. E eu? Por quê? Já Foi logo direto para a pastora? Já logo Filho, eu pastora. não entendi nada. Gente, É um chamado. Veja bem, O que aconteceu comigo? uma pessoa ela pode ser diácona ou diaconisa ou diácono e passar direto para ser evangelista. Ela pode. Por quê? Porque ela já tem, já exerce um chamado de evangelista ou de missionário. Tem pessoas que passam pela escadinha, auxiliar, diácono, presbítero. Você entendeu? Mas há pessoas que, dependendo do chamado de Deus e de Deus orientar a liderança, ela pode ser de diácono a evangelista, porque ela já exerce a função de evangelista. O que está faltando para ela é ferramenta. Aí vem a unção. A unção que traz a ferramenta para aquele que já faz a obra de evangelista. Porque veja bem, um diácono que faz a obra de evangelista, por exemplo, ele não tem as ferramentas de um evangelista. Então, a consagração é para justamente dar as ferramentas que é necessária. Por exemplo, um diácono, ele tem que servir aonde? Na igreja. Se ele faz a função de evangelista, por exemplo, um diácono não pode ser itinerante. Por exemplo, não pode sair por aí pregando. Ai. Ah, não, pastora. Você não. Claro, ela pode ou ele pode pregar, Mas não ter esse. mas a prioridade dela é a igreja onde ela congrega. Ah, sim. Um presbítero não pode sair por aí pregando. Itinerante, né? O problema é que a gente tem itinerante, a pessoa consagrada. Qual é o seu cargo? Sou diácono, mas não aparece na igreja, está sempre na igreja dos outros. Meu Deus. Não pode. Não. Mas o evangelista, o missionário pode, porque é o cargo e a função dele é diferente. De repente você é diácono, mas você exerce, tem desejo de exercer o cargo de evangelista, você tem que esperar receber a unção, que é as ferramentas para poder sair. É diferente. Pois não, alguém levantou a mão? Eu fui levantado como evangelista. Sim. Só que lá na igreja onde eu congregava, eles respeitavam muito essa parte do evangelismo. E nós descíamos ali no Viveiro, cruzeirinho. E aí os pastores sempre deixavam ele na frente, porque nós entrávamos na biqueira, ele entrava lá, trocava ideia primeiro, depois eu voltava e trazia os pastores. Aí eu já abria o campo e eles entravam. Porque se o pastor chegasse lá, não ia resolver, porque ele ia chegar lá todo de terno, tudo. Sim. Tentar falar não ia conseguir. Então eu fui lá, eu preparava o campo e puxava. vinha- Agora vem que tá pronto. Aí eu deixava o resto do pastor. Sim. Não fazia nada. Se você ler Atos capítulo 8, Felipe, ele evangeliza a cidade de Samaria inteira, mas impor as mãos e ungir, ele precisou chamar Pedro e João na igreja. Exatamente o que eu falei. Por exemplo, temos a situação aqui, né, vamos lá, uma pessoa entrou
aqui possessa, manifestada, qualquer pessoa pode expulsar o demônio? Não. Se você for analisar pelo cargo hierarquicamente falando, quem tem que expulsar demônio? O pastor, o evangelista, o presbítero, não o diácono. Mas eu já expulsei. Não há nada de errado. Sim. Não é que é errado, mas se tiver um presbítero, se tiver um pastor, Vai chamar o a presbítero. prioridade é eles. Por exemplo, Tiago capítulo 5, o apóstolo Tiago diz assim: olha, se tem alguém enfermo, chama o presbítero, que a oração da fé salvará o doente. Então, quem tem que orar pelos enfermos? Presbítero. O presbítero. Mas na ausência do presbítero, o diácono pode fazer isso. Mas se tiver um presbítero, é o presbítero. Mas para ele, Se tiver um pastor, é o pastor. Agora, se o pastor delegar para o diácono pode orar. A missionária pode orar sem problema nenhum. Pois é. mas como o senhor mesmo falou, para ele exercer essa função de impor as mãos, ele já, como diácono, ele já tem que estar atuando. Sim, tem que estar atuando. Tem que estar atuando. Na ausência do presbítero, o diácono pode fazer isso. Nós vamos ter essa aula prática. Eu só estou Já antecipando. cancela porque já foi. Já estou antecipando. Não, é que tem muito detalhe. Estou antecipando. Mas como eu disse, é a mesma coisa da abertura de culto. O pastor não está. Quem tem que abrir o culto? Presbítero. Se for pela hierarquia, o evangelista ou a missionária. No nosso caso aqui, a missionária. Não tem a missionária, não tem o evangelista? Presbítero. Não tem o presbítero? Diácono. Não tem o diácono? O auxiliar. Agora, se no decorrer do culto chegar o presbítero, o que o diácono tem que fazer? O que o auxiliar tem que fazer? Passar para o diácono. Auxiliar pro diácono. Se chegou o presbítero, diácono, presbítero. Isso é uma questão de ética e de hierarquia. Agora, se você der a condução, Sim. Aí se o pastor, se o presbítero autorizar, não, continue, irmão, toca o barco. Pois não. Lembrei minha pergunta. E quando não tem, que nem você falou, que para expulsar demônios, curar enfermos e tal, precisa dessa hierarquia. E quando não tem ninguém, tá você aqui. Aí o que acontece? Quando não tiver hierarquicamente ninguém naquele ambiente, superior ao seu cargo ministerial, você pode expulsar o demônio. Mesmo sem ter opção nenhuma. Mas detalhe, essa pessoa que for expulsar o demônio precisa necessariamente ser batizada com o Espírito Santo. Ela não pode expulsar o demônio sem ser batizada com o Espírito Santo. Você falou também. Ela pode estar ali na intercessão, mas colocar a mão e expulsar não pode, porque é o Espírito Santo que nos traz a autoridade para expulsar os demônios. É claro que a autoridade vem pelo nome de Jesus, mas o Espírito Santo é a virtude que temos para expulsar o demônio. E uma pessoa que não é batizada, ainda ela não possui essa virtude. Então ela precisa ser batizada no Espírito Santo a princípio para expulsar o demônio. Em caso de ausência de nenhum cargo ministerial, a pessoa ou qualquer pessoa batizada com o Espírito Santo pode expulsar o demônio. Claro, desde que esteja em comunhão. Isso que eu ia falar, tem que voltar. Senão você envergonha. Senão apanha que nem os 7 filhos do sacerdote serva. Atos 12. Atos 19. Já ouvi isso, já ouvi pessoas falando, expulsão demônio, e o demônio não sai. Sim, aí liga lá pro pastor, 4 horas da manhã, pastor. Pastor, expulsa aqui. Ô pastor, você já viu isso daqui, ó? O pastor tá aqui, o demônio tá aqui. Aí ele fala, sai. O demônio fala, vem me tirar. Ó, Rapaz, o negócio tá feio. pois é, pastor Cristiano. No caso deles, eu autorizei eles, a pergunta deles, eu ia falar, mas eu autorizei eles porque eles tiveram um convite de uns pastores que foram amigos deles e não era dia de culto. Sim. Eles não perguntaram. Então, eles foram perguntar. Não, claro, tem que. O dia de culto eles não faltam, eles estão sempre na igreja, mas o dia Que não tiver culto, ou deles que pede, eu libero. ou talvez um dia específico que coincide com o culto, sempre comunicar. Pastor, tem um convite para estar em tal igreja, eu posso ir? A gente pergunta. Vamos ter a aula aqui da ética ministerial. E aí nós vamos entrar nesse assunto. Tem outra pergunta. Pois não. Aqui nós não consagramos nenhum missionário.
Tem a missionária Ela é separada. que veio de outro ministério com esse cargo eclesiástico. Mas para reconhecer, aí o recomendável, evangelista. Sim. Aqui evangelista. No caso, se lá é missionária, aqui evangelista. Evangelista, missionário é a mesma coisa. Você entendeu? É a mesma coisa. O grande problema é que há pessoas que se sentem ofendidas. O homem está tirando a minha unção. Não, a gente, muito pelo contrário, a gente está te dando ferramenta para você trabalhar. Você nunca vai deixar de fazer aquilo que você fez. E é muito importante tudo isso que a gente falou até agora, que o diácono exercer o que ele é diácono, o presbítero exercer, o missionário exercer, cada um exercer o seu. O grande problema... Não adianta ter uma unção se não exercer, se não fazer. Exatamente. Irmão Muniz, o grande problema é, nós temos evangelista que não evangeliza, presbítero que não auxilia, diácono que não serve, você entendeu? E pastor que não pastoreia. Infelizmente, essa é a realidade do evangelho. Mas graças a Deus que nós estamos aqui em um grupo que tem ciência e que está tendo informações agora de como exercer o ministério. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, pela pastora Débora, por essa oportunidade de termos aqui informações para nosso enriquecimento. Nós só estamos acrescentando algo que vocês já sabem ou trazendo mais informações que para vocês são novidades. Isso é muito importante, eu fico muito feliz por essa oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós continuaremos na semana que vem. Eu gostei muito da aula de hoje, por quê? Porque tivemos várias participações. Quando você interrompe a aula, é muito importante para mim, porque eu quero saber o que você pensa e talvez a sua pergunta, a sua dúvida, seja a dúvida e a pergunta do seu colega. Isso é muito importante. Amém? Espero que tenham gostado. Amém. Lembrando que toda aula que nós temos aqui sempre estaremos aprendendo mais. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês.